Mas o diagnóstico de psicopatia, né, dessa pessoa que nasce sem afeto, sem empatia, que faz do outro um objeto de uso, né? Todo psicopata, o que ele faz? Ele usa qualquer pessoa ou animal para simplesmente ter status, poder, diversão e prazer. Ponto. Ele sente prazer. O prazer do psicopata é subjugar o outro. E quando isso vai para a esfera sexual, é literalmente fazer o outro sofrer. Então, por exemplo, uma pessoa que esquarteja alguém. O prazer dele em esquartejar e ver alguém pedindo ou clamando para não morrer, né? O serial killer, que é a coisa mais grave de indiferença... Do espectro, né? Do espectro da psicopatia, que tem leve, moderado e grave, ele tem um prazer de ver o outro clamar. Porque ele possui. Ele se acha Deus na sua mão. O maior serial killer americano, que é o Ted Bundy, né? Que até tem no Netflix, eu acho, tem um documentário sobre o Ted Bundy. O Ted Bundy era um cara extremamente bonito, extremamente atraente, advogado. Ele foi assessor de um senador. E ele matava as mulheres com os rituais de requintes de maldade, muito. E ele foi declarado 33, mas se calcula que era muito mais. 33 que ele declarou. Que ele declarou, tá? E era tão interessante que uma das frases dele, ele dizia assim, eu sou Deus. Aí perguntaram para ele, mas como você é Deus? Porque eu decido a hora que uma pessoa vai viver. E vai deixar de viver e vai morrer. Nossa. Quem decide a hora da morte é Deus, então eu sou Deus. Isso tem a ver com ego, então? Todo psicopata é um grande narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Sei, o psicopata, ele é o narcisista perverso. Porque às vezes você tem um cara que é narcisista, que ele quer falar dele, ele se olha no espelho, ele numa conversa ele não deixa você falar. Tá. Porque ele tem tanta coisa para falar dele. Tem vezes, aquela pessoa que você fala assim, fulano, ó, acabou o tempo. Não, mas peraí, calma. Eu vou falar mais e mais e mais, porque ele realmente acha que ele é super interessante. Não tem coisa, nada mais interessante que ele. Agora, o psicopata não. O psicopata, ele realmente se acha um ser superior. O psicopata acha que as pessoas que não são psicopatas são seres frágeis, bocós. Por exemplo, você chegar e falar assim, cara, eu chorei quando meu filho nasceu. Isso para o psicopata é patético. Como assim? Ele, tipo, assim, é uma fraqueza. Assim? Você gerou um ser. Esse cara, esse bebê chora, caga, mija e você gosta dessa porra? Entendi. Literalmente ele pensa assim. Mesmo quando o filho é dele? Tem um filho, com certeza. Ele não sente esse amor que a gente tem. Por exemplo, existem vários psicopatas brasileiros que foram presos por policiais especializados e tudo. Não vou falar aqui, porque a gente não pode falar que eu prezo pela minha vida. Tá. Mas existe um que foi preso por um cara na época que era da divisão antissequestro, localizou um traficante bem famoso que estava vivendo ali na região das Farc e foi pegar o cara. Uma das coisas que quando ele foi trazer, ele falou, olha, entrega todo mundo aí desse esquema que eu te livro. Cara, nada. Espancou, nada. Não entregava. Porque eles não sentem nem dor. Tem a sensação de dor é menor. Porque, vem cá, a dor tem um componente emocional. Tanto que se alguém ameaça te bater, você já tente a dor antes. Né? Isso existe, né? A antecipação da dor, do trauma. Eles não têm. Então, por exemplo, bater em psicopata para ele confirmar alguma coisa, esquece. A sensação de dor dele, ele olha para tua cara e fala assim, não senti nada. Bate mais forte. Bate mais forte. Ele vai levando o cara ao desespero. Eu me lembro que eu conversei com esse policial na época e ele falou assim, cara, eu bati muito. Aí ele falou assim, a tua mão já tá doendo e eu não tô sentindo nada. Nossa. E falava assim para esse policial, você é um viadinho, é isso que você bate? Caramba. É esse nível de frieza. E o controle, ele quer controlar o outro, né? Exatamente. Ele quer eu vou julgar. Eu tô no controle. Eu estou no controle. Você tá me batendo, mas eu tô controlando. Exatamente. Eu não sei se você já viu esses programas que entrevistam psicopatas. Já. Eles jantam, geralmente eles jantam o repórter, né?
Porque eles vão fazer assim, não, peraí, calma. Calma. Eles Ele vão... controla o ritmo da história que ele tá contando. ou então né? ele fala, não, então eu vou levantar, eu vou parar a entrevista. Aí o repórter, não, peraí, então calma. Ele faz marionete. Exato. Entendeu? Mas quando você me relatou isso de espancar e no sentido... Veio na minha cabeça, não sei se na sua também, Lênio, o Coringa, né? Aquela cena famosa do Batman batendo e ele rindo. O Coringa é uma representação... Talvez exagerada, mas de um psicopata, né? De uma psicopatia. Você tá falando do filme ou da série? Do filme. Do filme. É. Não, porque ali... Você tá falando desse último filme? É. Ah, não. Eu falei daquele Coringa lá da série Batman. Dos 3 filmes lá do Nolan, né? Mas a gente pode falar desse último filme do Coringa. Não, ali não. Ali é engraçado, eu não vejo o Coringa no último filme, né? O The Joke mesmo, né? Não, ali eu vi... Ele tinha aquela doença de não conseguir controlar, da síndrome bulbar, né? Aquele sorriso que nas horas... Descontrolado. Né? Ali tinha uma coisa meio de psicose mesmo. A psicose é diferente. É diferente? A psicose é totalmente diferente da psicopatia. Olha que coisa interessante. Vamos botar os conceitos. Psicopatia, o nome é infeliz, porque psico, mente, relativamente. Patia seria doença mental. E tudo que um psicopata não é doente mental. Ah, não? Não. A doença é o quê? Porque, assim, ele não é um transtorno de personalidade. O que significa? Ele nasceu assim, ele tem um funcionamento cerebral assim. No qual ele não tem afeto. Não é um problema mental, alguma coisa que falta. Não é uma lesão. Ah, não é uma lesão. É uma desconexão do sistema afetivo. Entendi. Então, o que acontece? É a forma dele ser, é a forma dele ver o mundo. Então, por exemplo, já o psicótico, a psicose, por que a gente chama de psicopatia? Porque os maiores estudiosos deram esse nome e, em homenagem a isso, você mantém psicopatia. Mas psicopatia não é uma doença mental. É uma pessoa que tem um funcionamento cerebral no qual ele não considera o outro. Tá. Ele não tem empatia, ele não tem remorso, ele não sente culpa. Nenhuma.